Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Eu me chamo Maísa Paulino, sou advogada previdenciária e hoje eu estou aqui com um consultor financeiro experiente que vai nos ajudar a falar sobre alguns assuntos de extrema importância. Então, se você está preocupado com a sua aposentadoria, excelente! Mas e até lá? Como que nós devemos nos organizar financeiramente para viver bem e colher os frutos no futuro? Então hoje o Luiz Gratão irá nos dar maior clareza sobre esse assunto. Por favor, Luiz, se apresente. Fala pessoal, aqui quem fala é o Luiz Gratão. Um prazer enorme poder estar aqui contribuindo com você, passando um pouco aqui sobre esse conteúdo valiosíssimo. Como a doutora Maísa falou, se você está preocupado com a aposentadoria, ótimo, mas e até lá? Porque até lá existe um caminho muito longo, independente do momento que você esteja, existe um caminho muito longo de cuidados na sua formação de patrimônio, no seu consumo, da forma que você realiza seus objetivos. E o planejamento financeiro ele vem para preencher esse espaço de onde você está até onde você vai chegar na sua aposentadoria. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Para mim é um prazer inarrável poder estar aqui com a doutora Maísa, que inclusive ela é minha parceira de negócio no planejamento financeiro dos nossos clientes. E vamos para mais um bate-papo. Eu sou consultor e planejador financeiro independente, onde que eu atuo de forma incondicional, então eu não tenho conflitos, nós não temos conflitos com nenhuma instituição e nós colocaremos sempre você em primeiro lugar. Então bora lá para o bate-papo de hoje. Bora lá, doutora Maísa. Satisfação estar aqui com você. Igualmente. Uma felicidade inarrável poder gravar esse conteúdo com você e vamos lá, entregar o nosso melhor aqui para a galera. Temos muitas trocas e eu vejo, Luiz, que hoje em dia a parte financeira das pessoas está muito complicada, né? E falta muita informação saudável para as pessoas, elas ficam perdidas, desorientadas. Sim. E hoje, pela sua experiência, pelo que você costuma ver, qual é o erro mais grave das pessoas que impedem que elas tenham uma vida financeira saudável? Nossa, essa é uma pergunta maravilhosa, tá? Eu já trago aqui de cara. O principal erro que leva as pessoas a ter problemas financeiros é a ignorância. É a ignorância. A ignorância é um mal na vida das pessoas. E como a gente sabe, doutora, nas redes sociais eu falo muito sobre isso, e às vezes vem pessoas de certo ataque, dizendo, você é um ignorante que não sabe tratar as pessoas com decência. E eu respondo, o que é ignorância? A ignorância, você não sabe que você não sabe. Se você não sabe que você não sabe, de uma certa forma, não há o que possa ser feito. Por isso que a gente traz essa ideia para explicar para vocês o porquê que algumas pessoas passam por problemas financeiros. A ignorância, ela é a primeira etapa que leva pessoas a tomar decisões ruins. E o porquê que as pessoas têm dificuldade financeira? Lembra que, doutora, nós estávamos conversando há um tempo atrás sobre pessoas que ganham muito bem e mesmo assim passam por situações de dificuldade financeira. Morgan Housel, ele fala um negócio muito bacana. Morgan Housel é o autor de Psicologia Financeira. Ele fala poucas coisas trazem um paralelo tão distinto quanto o dinheiro, porque o dinheiro ele vai funcionar diferente na vida de cada pessoa. Então, se a pessoa está passando por dificuldade financeira, o que acontece por isso? Primeiro, a qualidade das suas decisões em relação ao seu estilo de vida. E aqui a gente vai falar em diversas camadas, porque a pessoa que ganha 5 mil, ela tem um nível de ignorância e ela passa a tomar decisões financeiras dentro daquele espectro, certo? De ganhar 5 mil reais. A família que ganha 10 mil reais, a família que ganha 20 mil reais, o nível de ignorância, ela está presente, só que o poder que ela tem sobre o dinheiro, que ela ganha mais, ela vai acessar um nível de vida um pouco maior. E aí a gente já começa a falar de algo que é mais intrínseco da pessoa, que é inerente ao comportamento, que é o ego. Então a pessoa que ganha 20 mil, ela tem mais poder de consumo, ela vai gastar mais. E principalmente se essa pessoa ela tem um cartão de crédito com limite maior, dá acesso a crédito para ela, que um dinheiro que ela não tem ainda, por ela ter mais condições financeiras, leva ela a acreditar que ela pode gastar mais, e aí nós já começamos a ver uma primeira camada de problema, certo? Que a pessoa está inconsciente para realmente qual que é o poder de consumo que ela tem. E aí cada pessoa dentro da sua renda, ela vai aumentando o nível de problema
que ela se enrosca financeiramente. Então, ganhar bem não é sinônimo de saúde financeira necessariamente. Não. Inclusive, doutora, sobre esse bate-papo, existe uma pesquisa, eu não vou lembrar de qual instituição nos Estados Unidos, que ela mostra o seguinte: a pessoa que ganhava $5.000, ela tinha um nível de felicidade. A pessoa que ganhava $20.000, ela tinha um outro nível de felicidade e assim por diante. E aí chegava numa camada que a pessoa que ela ganhava acima de $40.000 por mês, para a pessoa que ganhava $300.000 por mês, ela não era muito diferente o nível de felicidade. Então o que a gente consta com isso é que até um certo ponto o dinheiro pode trazer uma certa qualidade de vida para a pessoa, sim, mas depois que passa disso a diferença de felicidade ela é pequena. Que interessante. Ela muda muito pouco. Interessante, né? Muito. E Luiz, como que a gente pode organizar a vida financeira dessa pessoa, trazer mais consciência para ela? Muito bom. Ó, quando a gente fala de organização financeira, a gente tem alguns problemas aí, doutora. Porque pensa assim, ó, organização financeira. Antes da palavra financeira, vem a palavra organização. Então, novamente, a gente pisa no espectro de comportamento, certo? Sim. Se a pessoa já tem uma vida parcialmente desorganizada, é aquela pessoa que ela está sempre resolvendo as coisas na emergência, ela já tem um problema intrínseco dela. Então, para ela organizar a vida financeira dela, já é um problema um pouco maior. Então, o primeiro passo aqui que a gente entende é a pessoa não somente organizar a vida financeira, mas organizar a vida dela como um todo. Como ela lida com o tempo, como ela lida com a saúde e como ela lida com os relacionamentos e principalmente como ela lida com o dinheiro. Esse é o primeiro passo. A organização financeira, ela parte dessa organização de vida, certo? Um outro problema aqui que a gente encontra na organização financeira é o braço cultural. O Brasil ele é muito fraco nessa cultura de educação financeira, certo? Eu costumo brincar assim com clientes, os clientes falam assim para mim, e a gente já conversou sobre isso, né? Nossa, eu me sinto atrasado no meu planejamento financeiro de vida, certo? Eu sempre respondo, se você não veio de família rica, se você não herdou dinheiro, se os seus pais não deixou dinheiro para você, se você não teve uma base forte onde seus pais te prepararam financeiramente, você certamente está atrasado financeiramente, Sim. certo? Então, doutor, a gente tem esse lado cultural que é muito fraco e isso atrasa muitas pessoas. Como que eu me organizo financeiramente, certo? Eu vou trazer aqui 3 passos muito práticos. Primeiro, você precisa ter um objetivo muito forte daquilo que você quer para o seu grande projeto de vida. Cada um vai ter uma decisão daquilo que você quer. O segundo passo, você precisa saber a sua realidade. Quanto você ganha, o quanto você gasta e o quanto você sobra. E o terceiro passo, que é se organizar financeiramente, disso que sobra, você entendendo a sua realidade, é claro, né? Dependendo de algumas pessoas, vai entender que a sua realidade é um momento de endividamento, então você vai precisar criar um plano para suas dívidas. Outras vai entender que o seu momento agora é um momento de sobrevivência, você não deve, mas também não sobra. Então a gente vai precisar fazer um ajuste aqui no seu consumo, ok? E para quem está no momento que está sobrando dinheiro, é criar um plano para que essa parte desse dinheiro que sobre, para que ele se multiplique ao longo do tempo, enquanto a aposentadoria não chega, que a gente estava falando. Sim, e é interessante porque não só da aposentadoria muitas pessoas vão viver, né? E é algo com o seu trabalho que ela vai construindo gradativamente. Então, o primeiro passo talvez seja a organização financeira, para depois começar a pensar em investir de forma saudável e mais direcionada, né? Exatamente, doutora, com certeza. Porque assim, ó, quando a gente fala de organização financeira, a gente pode envolver também alguns pontos como quais ferramentas eu deveria usar. Eu anoto num caderno, anoto num papel de pão, eu anoto numa planilha, eu anoto no saldo da conta corrente, e aí a gente volta naquilo que nós já conversamos aqui no seu escritório, né? Cara, não existe uma ferramenta mágica, né? Você vai ter que usar, você vai ter que testar aquilo que serve melhor para você. Planilhas são maravilhosas, contudo, porém, entretanto, eu já testei dezenas de ferramentas, já testei isso em dezenas de famílias. Ela não funciona para todo mundo, certo? Então, você vai precisar testar se planilha ela funciona muito bem para você no dia a dia. O outro ponto que eu trago aqui é porque a pessoa ela vai ter que testar isso também, tá, doutora? Que é você se organizar financeiramente pelo saldo da conta corrente, né? Então, o que está entrando, o que está saindo, e você projetar isso. Então, puxa, eu recebo R$5.000
no dia 10, eu recebo 10 mil reais no dia 10 e eu tenho essas contas para pagar, então até o final do mês, com aquilo que eu já paguei versus o que tem para sobrar, será que eu chego no final do mês indo no azul ou eu chego no vermelho? Nesse ponto aqui, doutora, se a pessoa for trabalhar dessa forma para se organizar financeiramente, eu sugiro que ela não use o cartão de crédito, que ela vai trabalhar somente com regime de caixa, que entra dinheiro, que sai dinheiro aqui, ok? E o terceiro principal ponto, que isso aqui funciona para a maioria das pessoas, é o uso do cartão. Então você coloca o máximo de gastos que você pode no cartão, tanto os seus consumos de lazer, custo social, custo pessoal, o máximo de contas, às vezes contas corriqueiras, como por exemplo, conta de celular, se você conseguir colocar conta de energia, também você coloque tudo no cartão de crédito, certo? E você coloca um limite para que você use o cartão. Então você coloca, vamos supor que você ganha 10 mil reais. E aí você paga a parcela do seu imóvel de 2 mil reais, paga a parcela do seu carro, e aí você tem um cartão que você coloca o teto de 5 a 6 mil reais. E todo o seu custo vai para esse cartão de crédito. Então fica muito mais fácil para controlar. Para quem tem essa dificuldade, é uma ferramenta muito poderosa. Você vai ter que também testar se isso funciona para você, tá? Na minha experiência, o uso do cartão de crédito de forma consciente, eu vou repetir aqui, de forma consciente, ele ajuda muito nessa organização, desde que você coloque um teto para que você gaste o máximo que você pode com ele. E Luiz, falando em cartão de crédito, o que a gente pode determinar como um consumo consciente para que tenha uma saúde financeira boa? Falando em consumo consciente, a gente entra num pilar muito importante, que é o pilar da felicidade. Olha só que interessante. E tudo que é interessante, doutora, quando a gente vai falar sobre dinheiro, sobre organização financeira, sobre investimentos, a gente está falando sobre psicologia humana. Sim. Olha só que interessante. Já parou para pensar, doutora, que tudo aquilo que você compra, quando você gasta, quando você compra algo, pode ser um site, você entra no site da Amazon e compra algo que você quer. Se você entra no Marketplace e compra algo que você quer, ou se você entra numa loja e compra algo que você estava querendo, você já percebeu que gera um pico de felicidade em você? Aquela ansiedade de receber o pacotinho do Mercado Livre e da Shopee. Então, cara, esses dias eu comprei um suplemento, até mesmo nós que temos um pouco mais conscientes para isso, comprei um suplemento de treino, de exercício físico e tal, e aí na Amazon ia demorar 3 dias para chegar, eu não vi a hora de chegar, da hora que eu comprei até a hora que chegava, eu estava numa empolgação para aquilo, dopamina, né? Dopamina, e aí entra os hormônios que acontecem no corpo, que é aquilo que você consome, certo? Então, quando a gente fala sobre o consumo consciente, a gente está falando de níveis de alegria. Então, o consumo em si, ele mexe, né, com a alegria da pessoa. Quando a pessoa ela consome demais por impulso, aquilo é momentâneo, certo? Então, ela tá pagando por algo, está gerando aquele estímulo nela, aquele momento de euforia, só que depois que aquele consumo ele não foi um consumo planejado ou consciente, ele vai gerar um certo arrependimento. Então a pessoa, na hora que ela vai comprar, ela vai contar todas as histórias que ela precisa daquilo e muitas das vezes ela não precisa, certo? Então ela não precisa daquele sapato, eu não preciso daquele tênis, não precisa de gastar com aquilo, ela vai e conta a história. Entra aquele sistema, eu preciso disso, isso vai ser bom para aquilo e tal, e ela compra. Depois que aquilo é efêmero, não foi consciente, foi por impulso. Depois ela começa a ver arrependimento. Puxa, caramba, eu não devia ter comprado aquilo, acho que eu gastei dinheiro com aquilo. Só que nosso cérebro, ele não é preparado para sentir dor. E o arrependimento, ele é uma dor intrínseca do ser humano, certo? E aí, quando ele sente essa dor, ele começa a contar uma história de que eu mereço, eu trabalho tanto. Poxa, mas eu trabalho tanto. A pessoa está em dificuldade financeira, gastou sem poder gastar, e mesmo assim está contando a história de que merecia, de que... Parou? Não. De que ela merecia e que era importante ela gastar. O que é o meu convite aqui, tá? Que você mude isso, esse consumo inconsciente e impulsivo, pelo gasto consciente. E aí, para a gente falar sobre o consumo consciente, eu preciso falar rapidamente do que realmente importa para você. Eu vou trazer aqui 2 reflexões muito rápidas, doutora. Posso, doutora? Claro, fica à vontade. 2 reflexões muito rápidas aqui. A minha esposa, ela tem um ritual que ela gosta de fazer as unhas. Então, a mulher que vai fazer as unhas dela, coloca um pano quente na testa dela, coloca um negócio lá, conversa com ela, dá umas revistas para ela ler lá. E esse fazer as unhas dela é um pouco mais caro, né, que ela paga por aquilo,
mas é algo que motiva muito ela. Então ela vai lá, gasta com isso, você vê que o nível de alegria dela perdura, parece que ela passa dias alegre com aquilo, né? Então é um consumo muito consciente, porque gera um estado de alegria, não permanente, mas um estado de alegria mais contínuo nela. Eu poderia falar para ela assim, Tati, ó, você vai parar de fazer as unhas, você não vai gastar o que você gasta, você vai comprar os esmaltes e você vai fazer as próprias unhas que você quer fazer aí, certo? E iria reduzir muito dinheiro, e esse dinheiro poderia ser investido em alguma outra coisa. Só que eu estou mexendo em algo que é muito importante para ela. Você que está assistindo agora, está conseguindo entender o que eu estou querendo passar aqui? Experiência. O consumo, ele é muito importante no seu projeto de vida, na sua vivência, no seu projeto de aposentadoria e multiplicação de patrimônio. Porque enquanto você não chega lá, você precisa viver o presente. E para você viver um presente bem vivido, seria muito importante se você trouxesse mais consciência nas suas escolhas de consumo. Então, esse consumo consciente da minha esposa é muito importante para ela, é um grau de muita importância. Conseguiu entender isso? Agora eu vou trazer uma outra reflexão aqui. Eu sou um entusiasta e praticante de CrossFit. Nossa, meu Deus, como que esse negócio tira meu dinheiro? Cara do céu, eu vou para todos os campeonatos, eu gosto de participar das coisas, entendeu? Então, é um negócio que alimenta a minha alma, é muito importante isso para mim. Se eu deixasse de praticar isso, que é muito importante para mim, eu seria uma pessoa com um nível menor de motivação. Se você é um nível de pessoa menor de motivação, você não vive as alegrias daquilo que é importante para você, você tende a ser uma pessoa mais chata. A pessoa tende a ser uma pessoa mais chata, porque ela não está praticando aquilo que é importante para ela, entendeu? E aí, isso aqui, doutor, não existe o certo ou errado. Cada um vai ter que identificar aquilo que é mais importante para você. O que realmente importa para você? Olha, antes de a gente passar para a próxima pergunta que você perguntar, doutora, eu trabalhei muito tempo com venda de carro, né? Eu te contei isso aí. E na venda de carro, na época que eu trabalhava, muito tempo atrás, a possibilidade de ganho financeiro era muito grande. Muito grande assim, né? 10, 12 mil reais líquido por mês era uma realidade, né? Como CLT. E 10, 12 mil reais como CLT no Brasil, a gente sabe que ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é um bom salário, né? Então, eu via muitos profissionais, amigos meus, gastavam todo o dinheiro, estavam infelizes com a carreira, gastavam todo o dinheiro em consumo que não te trazia um retorno genuíno, certo? E não acumulava nenhum recurso, gastava com aquilo que não era importante, a carreira que era importante, mas estava causando prejuízo de saúde mental, porque era muito estresse e não estava feliz com aquilo. Não ajustava o consumo para gastar menos com aquilo não importante, não gastava mais com aquilo não importante, não formava reserva e vivia uma vida infeliz, certo? Eram pessoas que tinham um nível de humor prejudicado e um nível de motivação prejudicada. E por falta de conselho não foi que eu orientava as pessoas, os meus amigos, né? Então, falando sobre o consumo aqui, a gente vê que o consumo ele é extremamente importante no seu projeto de vida. E se você direcionar a atenção para começar a consumir aquilo que realmente importa, além de você se tornar uma pessoa muito mais feliz, você verá que você gasta muito dinheiro com aquilo que não é importante para você. É isso aí, doutora. Bora lá, hein? Quase um podcast aqui, essa resposta. E Luiz, o que é paz financeira para você? Como que uma pessoa pode começar a construir isso? Paz financeira, essa é uma pergunta máxima, porque a base daquilo que eu vendo, né, doutor, eu já te falei isso várias vezes, saúde financeira, dinheiro na conta, é igual a paz de espírito. Então, se a pessoa tem uma vida financeira minimamente organizada, eu não estou dizendo que você tem que ser um economista, é você ter uma vida financeira minimamente organizada. Isso automaticamente vai fazer com que você tenha sobra de dinheiro e você acumule esse recurso. A gente fala de dinheiro na conta. Esses dois elementos trazem paz de espírito. Paz. O dinheiro na vida real, doutora, traz paz. Pense em uma família, você que está vendo esse vídeo. Se acontece um imprevisto na sua vida e você não tem dinheiro na conta para resolver esse problema, como fica o seu nível de saúde mental, o seu nível de preocupação? Se o seu carro quebra e você não tem dinheiro para consertá-lo, se acontece algum imprevisto de saúde e você não tem dinheiro para resolver isso, você gasta muita energia mental
pensando e sendo criativo, formas de você resolver esse problema, sendo que se você tivesse dinheiro na conta, você já resolveria esse problema de forma rápida e isso já te traria muito mais paz para dar atenção para aquilo que realmente importa. Faz sentido isso, doutora? Totalmente. Totalmente. Então, para mim, isso é paz financeira. Paz financeira, para algumas pessoas, pode ser até que a pessoa queira ter milhões na conta. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque eu também desejo ter muitos milhões na conta. Né? A gente já falou isso, o projeto é para que a gente tenha muitos milhões investidos, tá? Mas esses milhões investidos pode ser que não traga paz para você. Talvez paz para você, paz para nós aqui. Gastar bem, definir aquilo que realmente importa, estar feliz na carreira, ter saldo na conta para resolver problemas, isso já não traz paz? Com certeza. Eu acredito que sim, e é isso que nós praticamos para todo cliente. Como conseguir essa paz? Simples, tendo uma vida financeira minimamente organizada, buscando guardar recursos, gastando com aquilo que importa para você. Esse é o caminho. Pode ser que isso leve um tempo para conquistar, né? Eu tenho clientes que às vezes vêm e falam, tudo bem, isso que você está me propondo, quanto tempo que a gente vai resolver isso? Eu falo, não sei. Para algumas pessoas isso acontece em 4 meses, para algumas pessoas isso acontece em 1 ano, em 2 anos, né? Nós estávamos falando esses dias atrás, né? Eu tenho clientes que tá conosco há 1 ano e meio no projeto, e agora que a paz financeira veio, né? Sim. E é só quando, e aí é legal, doutor, aqui, é legal que até aconteça, olha que pecado falar, é até legal que aconteça alguma desgraça na situação para ela ver e falar, caramba, Sim. tudo isso que esse esforço que nós estávamos fazendo, esse dinheiro guardado resolveu o problema. Se fosse há 3 anos atrás acontecesse isso, eu estaria tendo que pegar dinheiro emprestado com meu primo, estaria tendo que pegar dinheiro emprestado com o banco, com uma pessoa do serviço, e agora eu não precisei. Caramba, esse negócio de planejamento financeiro resolve mesmo, hein? Tá vendo só que interessante? Então, paz financeira, na minha visão, se resume a isso. É uma realidade, infelizmente é uma realidade muito comum, né, entre os brasileiros, de não ter um fundo de emergência em caso de uma necessidade, né? As pessoas não têm o hábito, né, de guardar, de poupar. Não, como a gente falou no começo, doutora, é cultural. Sim. É cultural do Brasil. A maioria das pessoas vive com o próprio salário. Eu vi uma pesquisa faz um tempo já, tá? Que era 92% dos brasileiros tinha dinheiro na conta para 15 dias. Nossa. Para 15 dias do mês, ou seja, ela não poderia ficar sem salário, né? Sim. Se ela ficasse sem salário, ela já estaria tendo que tomar dívidas, né? Então, primeiro que o brasileiro não guarda dinheiro mesmo, já é cultural do Brasil. E ainda mais que a gente está no contexto do Brasil, a gente nem vai entrar muito nisso aqui porque é dívida, mas o Brasil tem 70% da população endividada. É um índice altíssimo. Altíssimo. Só Ribeirão Preto, até o censo do ano passado, tinha 298 mil pessoas com apontamento no Serasa. Então, a gente falando de 40% da população brasileira com algum tipo de apontamento no Serasa. É só Ribeirão Preto isso. Então, a gente já vê que 40% da população brasileira não guarda dinheiro mesmo. Né? Se está endividado, não guarda dinheiro mesmo. Né? Então, esse é um problema cultural, viu, doutora? E agora, a pergunta mais interessante. Como que o planejamento financeiro ele pode complementar o planejamento previdenciário? Essa é a pergunta... É a que eu mais gosto. É a pergunta coroa, né, doutora? Porque vamos lá então, doutora. Por mais que a pessoa ela contribua para o INSS, que nós estamos conversando, vamos supor que ela contribua para que ela se aposente com teto, certo? Sim. Vamos supor que essa pessoa, então vamos falar de um contexto geral. Homem, casado, 40 anos, renda de 20 mil reais, despesa de 18 mil reais, 20 mil reais. Essa pessoa ela acredita que no final da vida, quando os filhos deixarem a casa, as despesas irão diminuir. Já é um erro aí, porque essas despesas vão aumentar. Então, dentro deste contexto, pensar que a pessoa ela precisa de 20 mil reais para se aposentar, o INSS paga o máximo que é 7 mil? 8.157. 8.157 reais. Pronto, tá aí. Como é que ele vai complementar o restante? É uma diferença bem significativa. Na Uai, está falando de 8.157. É isso? 8.157. Está falando então de 12 mil reais de diferença para complementar. Essa complementação ela não vai ser do INSS. Você precisa planejar financeiramente. E aí o planejamento financeiro holístico, profissional, que ela tange as 4 vertentes, né? E eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui na tela, certo? Onde você tem o braço de investimentos, seguros e proteção, crédito e financiamento e a peça orçamentária. Então, esse planejamento financeiro holístico, ele vai trazer com que você viva o presente, com que realmente importe e gaste muito bem,
faça sobrar mais, e esse sobrar mais, ele se multiplica ao longo do tempo para que ele se complemente com a aposentadoria do INSS. Por isso que é tão importante que a gente gravou no outro vídeo, né, doutora? Sim. Que você faça o planejamento previdenciário, o que o INSS irá te prover, porque também, doutora, se a gente for falar no contexto real, pouquíssimas pessoas no Brasil aposentam com o teto. Tô certo em falar? É muito raro. Tô certo em falar, né? Então, isso eu tô falando do teto aqui, que se aposenta com o teto. Então, pouquíssimas pessoas se aposentam, certo? Agora, a maioria se aposenta com quanto? Um salário? Um salário e meio? Um salário e meio. Um salário e meio. Vamos pensar um casal assim, ó, muito humilde mesmo. Um casal de aposentados para viver com 5, 6 mil reais. Se cada um se aposentar com um salário e meio, ainda falta ainda. Então, o planejamento financeiro holístico 360 profissional, ele vai fazer com que você preencha essa diferença da lacuna de aposentadoria com muito mais sustentabilidade, com muito mais qualidade no seu consumo e definindo aquilo que realmente importa para você daqui onde você está. Suponhamos que você esteja com 30, 35 anos, até os seus 65 anos, 60 anos, quando você se aposentar. Na minha visão, doutora, essa é a chave. É a chave que aumenta em 99% de chance de você ter uma aposentadoria tranquila, segura e confortável. Até porque tem muitos clientes que chegam ao escritório e falam: eu vou me aposentar agora, mas eu vou continuar trabalhando. Mas aí eu falei no futuro. Hoje você tem saúde, consegue trabalhar, mas e depois? Vai chegar uma certa idade que você vai viver somente com a aposentadoria? O que você vai fazer a mais para agregar essa renda? Porque lá na frente você não vai morrer trabalhando, né? Pelo menos é o que se espera. Então é necessário ter esse plano B, essa complementação, né, na vida da pessoa. Exato. Lembra aquele vídeo que nós mostramos, aquele vídeo de 2 minutos que falam são os idosos que o vídeo chama o fim da vida. Eu vou pedir para o editor colocar aqui no meio desse vídeo. O fim da vida onde os idosos não tiveram acesso a planejamento e hoje chega ao final da vida vivendo em condições severas financeiras por falta de condição financeira, né? E é isso que nós fazemos no nosso trabalho, né, doutor? Pegando a pessoa de forma, até o momento, de forma individualizada, exclusiva e trabalhando nessas 4 áreas do planejamento financeiro para que você viva muito melhor e se aposente melhor ainda. E Rodrigo, Luiz, não acha? Para quem tem entre 30 e 50 anos e ainda não começou a investir, ainda dá tempo, como que é feito esse trabalho? Sempre dá tempo. Você só não pode continuar deixando para amanhã, correto? Porque olha só, a MedPrice é a empresa de planejamento financeiro internacional dos Estados Unidos. Pessoal, estamos em quanto tempo aí? Agora está batendo 28 minutos. 28 minutos? Então vamos acelerar, tá, doutora? Então, a MedPrice, que é a empresa de planejamento financeiro dos Estados Unidos, ela calcula que o planejamento financeiro, a principal curva de formação de patrimônio do brasileiro começa aos 35 anos e termina aos 65. Então, se a pessoa está com 30, ela está no crédito ainda, ela nem começou a principal fase ainda, certo? Se a pessoa está nos 50, ela tem uma década e meia ainda, certo? Então, o que você precisa fazer, tá? Pode ser presunçoso você falar, né? Mas o mais correto seria você buscar um profissional que te ajude a construir essas peças, essas camadas e essas etapas de planejamento com você, porque cada um vai estar num tempo. Se você está com 30, nossa, você tem um tempo a seu favor. Se você está com 40, 45, 50, você tem menos tempo. Então é preciso criar um outro tipo de estratégia para você para acelerar isso. Geralmente, quem tem mais idade tem uma renda maior. Não é uma regra, mas tem uma renda maior. Se você tem uma renda maior, você tem condições de guardar mais. Deveria. Então a gente faz esse ajuste. Se você não pode contratar uma pessoa individual, o meu conselho para você, é que você sente e faça as contas de quanto você vai conseguir poupar para você se aposentar. Eu vou deixar aqui no link abaixo um simulador, ele é bem simples no Excel, do quanto você pode guardar para que você se aposente bem e você faça esse cálculo individual. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, será um prazer, com tecnologia e software de ponta, a gente calcula isso para você. É como se fosse uma caixinha que nós tivéssemos que encher ela ao longo da vida. Então, quanto mais tempo você tem para poder ir preenchendo essa caixinha, melhor é, porque você consegue diluir isso ao longo do tempo. Nossa, aí você falou tudo, doutora. Exatamente isso. Se eu pudesse colocar uma imagem assim, pensa, quanto mais tempo, imagina a pessoa que tem 30 anos. Se ela vai se aposentar aos 65, ela tem 35 anos para encher essa caixa.
Se a gente for colocar efeito de juros compostos, o que o dinheiro rende investido, ela pode até ter a margem de trabalhar com uma taxa de juros menor e um risco menor, para poder fazer crescer esse balde, né, de dinheiro, certo? Uma pessoa que tem menos tempo, ela precisa dispor de mais dinheiro para poder encher esse balde e garantir a aposentadoria no final. Então é muito, muito boa a sua menção e a sua analogia. E Luiz, qual é o maior conselho que você daria para alguém que quer se aposentar bem e viver melhor até lá? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito maravilhosa. Qual o melhor conselho que eu daria para quem quer se aposentar bem e viver melhor até lá? Novamente, seria presunçoso em dizer, certo? Que você busque uma ajuda profissional. Às vezes eu falo no Instagram, doutor, eu vou chegar nesse conselho ainda, tá? Às vezes eu falo no Instagram, né? Às vezes eu converso com uma pessoa, vem por indicação, e aí eu converso com essa pessoa, às vezes dá certo, a pessoa não fecha o projeto. Essa pessoa tá meio que ferrada, daria conta de fazer o projeto e tal. Só que você encontra essa pessoa um ano depois, essa pessoa não procurou ninguém para ajudar. Não procurou nem o meu trabalho, nem de um outro profissional. E eu falo, criatura, às vezes a pessoa não bateu ali, mas em vez de procurar um profissional, não procurou ninguém para te ajudar. Então que você busque ajuda. De repente você está aqui nesse vídeo, você não vai se tornar o nosso cliente, mas que você busque ajuda de um outro profissional para que faça esse planejamento com você. Tudo aquilo que foge da sua área de expertise, você terá mais dificuldade de resolver. E o brasileiro, novamente, como a gente sabe, ele é ignorante, ele vai tentar resolver os problemas financeiros sozinhos, certo? Agora ainda, se mesmo assim você ainda quiser tentar resolver sozinho, meu conselho para você, que você defina um objetivo de vida muito bem definido, que você defina aquilo que é realmente importante para você, que você comece a gastar mais e melhor com aquilo que realmente importe, faça sobrar dinheiro para você, acumule este recurso o máximo que você puder, respeitando as etapas anteriores. Crie reserva financeira. Criou uma reserva financeira, pelo menos para 6 meses do seu consumo, agora você começa a pegar parte desse dinheiro e investir em ativos que se multipliquem mais rápidos ou que te dê chance de aceleração de patrimônio. E assim, você vai viver uma vida muito bem vivida no presente e assegurando um futuro ainda melhor. Nossa, que maravilhoso, né, Luiz? É muito importante esse seu trabalho de trazer a consciência para as pessoas se preocuparem mais, porque a gente até pensa, tem que organizar, mas às vezes não sabe como fazer isso, né? E Luiz, foi um bate-papo maravilhoso, muito rico. Isso, eu que agradeço. Obrigada por participar, por trazer tanta informação e clareza. Espero que as pessoas tenham mais consciência através dessa nossa conversa, né? Poxa, doutor, eu que agradeço o convite, estamos juntos, vamos lá sempre poder entregar o nosso melhor para o pessoal. Muito obrigada. Tamo junto, pessoal. Lembrando de deixar o seu like. Deixe seu like se esse conteúdo te ajudou. Deixe seu comentário, sua opinião. E se você acredita que esse conteúdo possa ajudar outra pessoa, clica aqui no compartilhar e manda para uma pessoa que você acha que pode ajudar. Beleza? Vamos levar a mensagem. Um abraço, até a próxima. Valeu!